Olá, como estão vocês? Bom estar novamente falando com cada um e todos vocês. Espero que todos estejam bem. Ainda seguimos aqui, né, na nossa condição de isolamento social, com algumas mudanças aí, com algumas perspectivas, mas ainda muito vagas. E então nós seguimos protegidos, seguimos preocupados, mas seguimos na esperança de que logo isso melhore e tudo diminua. Enquanto isso, vamos pensando, refletindo e elaborando as nossas questões ligado às nossas emoções. Nesses dias aqui nós optamos em pensar um pouco na nossa humanidade, né? E os conflitos da nossa fé que envolvem essa humanidade. E aí nós temos passado por muitas emoções, por muitas questões, por muitas áreas que envolvem aí o nosso interior: culpa, tédio, fuga, desânimo, dor e tantas outras. E embora ainda sempre haja muita coisa a refletir, eu quero pensar um pouquinho hoje com você sobre crise, sobre as crises, os conflitos que nós temos, até em resultado da condição que nós estamos vivendo, e em resultado também da nossa humanidade, porque somos pessoas humanas, né, convivendo dentro de uma situação muito específica de crise e de conflito. E todas essas emoções vão gerando dentro de nós alguma reação interior que vai mexer aí com a nossa fé, com os nossos valores, com as nossas crenças. Eu sempre gosto de definir crise é sempre muito amplo, né? Existem muitas variantes, mas eu vou ficar aqui com a definição e depois vou citar uma outra, mas vou ficar aqui com a definição de crise como uma situação que ameaça, que traz ameaça para causar algum dano na nossa vida, seja interno, seja externo. A ideia de crise ligado a conflitos e situações tem muito a ver com nos colocarmos diante de uma situação que traz algum conflito, alguma situação interna e nos ameaça de alguma forma. Quando você se sente ameaçado, você está passando por alguma crise. E eu basicamente quero dizer que não é ruim passar por crises, e eu vou fazer referência a um trecho de Paulo, quando ele diz: queremos que saibam das aflições, das crises pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes, tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas sim em Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, ali, verso 8 e 9, é a fala de Paulo sobre a sua própria experiência. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar sobre crise é que ela faz parte da vida, né? Eu gosto quando Paulo diz assim: queremos que vocês saibam do que aconteceu conosco, queremos que vocês saibam dos nossos conflitos internos, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, por que não? Crise faz parte da vida, conflito faz parte da vida. Viver é estar em crise, né? Esperar viver sem aflição, sem tensão, sem crise é quase impossível, né? Esperar uma vida, quando a gente pensa, obviamente, em vida sem crise, sem conflito, a gente está pensando naquela vida perfeita. E isso é muito mais gerador de estresse do que entender que as crises fazem parte da vida. Por isso Paulo divide isso de maneira tão simples, tão fácil e tão direta, né? Todo livro
que você for ler sobre esse tema, inclusive a Bíblia, vai dar conta de que não é possível ter uma vida sem crises, que os conflitos fazem parte da nossa existência, do nosso mundo. O próprio Cristo já alertou que no mundo vocês teriam aflição. Se a gente pensar em aflição como angústia, como dificuldade, como tensão, como crise, como alguma coisa que de certa forma vai nos ameaçar constantemente, que é isso que ele vai dizer, que você vai ter aflições durante a sua vida. E se você for olhar personagens e pessoas importantes na Bíblia que tem histórias relevantes demais para a história dos dois testamentos, você vai achar gente que viveu crises e crises muito intensas. Então isso faz parte da vida. Se faz parte da vida, não dá para evitá-las, não dá para ignorá-las, né? Não dá para conceber uma vida onde elas não estejam. Por isso Paulo diz, olha, a gente passou por muitas aflições e com isso nós precisamos então aprender a elaborar essas crises, lidar com elas, entendê-las, por que não? E chegamos a um princípio de que passar por uma crise, de certa forma, faz morrer alguns velhos conceitos nossos. Eu gosto da fala de Paulo, quando ele diz, nós nos sentíamos como condenados à morte. É uma tradução mais moderna, vamos dizer assim, mais parafraseada, que diz assim, nós nos sentíamos como se estivéssemos no corredor da morte. Nós não sabemos o que é isso aqui na prática, mas é aquela ideia do indivíduo que cometeu um crime e como pena ele será morto, e ele vive naquele ambiente, naquela prisão, vivo, mas condenado à morte, é o que Paulo vai dizer aqui. E a crise faz então que alguns conceitos nossos sejam envelhecidos, revistos, sejam mudados. Tem se falado muito de mudança. Vamos mudar depois da crise, depois da pandemia, vamos mudar, vamos nos abraçar mais, vamos ser mais afetivos. Muito difícil de prever. Eu tenho dito que não acho que a mudança será tão substancial assim, mas quando a gente fala em mudança, a gente não fala em mudança de alguma coisa externa. Ninguém muda, e eu tenho dito isso sempre aqui com vocês ao longo de muitos anos, ninguém muda de fora para dentro. Se você muda de dentro para fora. Ora, a crise acontece aonde? Fora? Não. A crise acontece dentro. Então, se podemos extrair alguma coisa boa de passar por uma crise, é a mudança que ela pode trazer aos nossos valores internos, aos nossos conceitos internos. Você veja que Paulo, no passado, ele tinha autorização para matar por conta daquilo que ele defendia. Agora ele está numa posição contrária, então ele se sente na outra ponta, ele é obrigado a rever e a mudar os seus conceitos. É um momento de redimensionar aí o valor da sua própria vida, o valor das suas próprias escolhas, né? A palavra crise, dizem, né, não sou obviamente especialista em mandarim, nem nada do tipo, mas dizem que em chinês a palavra crise ela tem um sentido de oportunidade. É uma ameaça? Sim, é uma ameaça, mas também é uma oportunidade para você ver e rever alguns conceitos. E aí talvez a mudança aconteça. Crise também revela uma verdade sobre nós, que é a nossa impotência. Eu gosto de falar sobre a nossa impotência, porque no fundo nós queremos realmente controlar todas as coisas, né? E quando Paulo diz assim, nós não tínhamos mais esperança. E é muito interessante isso, porque
no discurso evangélico, a gente me insiste muito, né? Você precisa ter esperança, tem que ter fé, tem que... tal. E Paulo chega a dizer, olha, nós chegamos num ponto que não temos mais esperança, não tínhamos mais esperança, isso ia acabar, nossa vida ia acabar, nós estávamos literalmente convictos de que a nossa vida acabaria ali. Ninguém gosta de admitir, mas realmente nós somos controladores e queremos controlar inclusive Deus. É muito curioso quando alguém com medo de pegar a Covid-19, que é justo que se tenha medo, alguém diz assim, mas se eu pegar, Deus vai me curar, não é? Eu digo, e se não curar? Eu não tenho como controlar o eterno, eu não tenho como obrigá-lo a me curar. De toda forma, pode ser que a gente não queira admitir isso de forma honesta, né? Mas a crise nos revela isso. A crise revela a nossa impotência. E para vivermos mais saudáveis, ou para vivermos bem, ou para vivermos uma vida menos tensa interiormente, é necessário abrir mão. Abrir mão do controle mesmo, né? Não há controle. E a crise nos mostra isso, ela nos fragiliza, ela nos revela, ela nos expõe. É horrível ser expostos, mas é assim que é. A nossa impotência tem que ser revelada, inclusive para nós mesmos. Então, quando Paulo diz que nós não tínhamos mais esperança, é quase um absurdo dizer que um apóstolo do gabarito de Paulo perdeu a esperança, pois é a fragilidade humana agindo. E por fim, a crise nos obriga a amadurecer. Eu gosto, isso é bem amplo, né? Mas eu gosto da expressão que Paulo diz assim, ali no finalzinho ali do verso 9, ele vai dizer assim, mas isso nos aconteceu para que aprendêssemos. Amadurecer talvez não seja outra coisa a não ser a capacidade de acumularmos recursos internos, uma vez que toda a crise está dentro de nós, fé, esperança, amor, autoconfiança, todos esses elementos, né, que vão compondo aí recursos que vão nos dando forças para seguir adiante. Amadurecer isso, é você acumular todos esses recursos e mudar em relação às suas frustrações quando as crises e as dificuldades vierem, né? É que a vida naturalmente vai impondo a gente, porque ela vai impondo, como eu já citei lá e o Paulo diz aqui, né? Não há vida sem crise, não há vida sem aflição, não há uma bonança que dure para sempre. Então o que você precisa é aprender, e aprender é amadurecer, aprender é ganhar recurso interno, é ganhar confiança interna, que envolve todas essas coisas que eu já citei, amor, fé, esperança, dedicação, tudo isso, a fim de, quando algo acontecer, você não se preocupar se existia um objetivo prévio nisso, um propósito prévio. Foi Deus que mandou a Covid, não foi? O que aconteceu previamente não é tão relevante. O que é relevante é o que vai acontecer posteriormente. Qual é a minha postura posterior a essa realidade estabelecida? Então eu preciso amadurecer sobre isso, eu preciso me construir e me reconstruir sobre essa condição. Então o segredo, se é que podemos chamar de segredo, da vida está em você entender que ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica pressupõe aprender a lidar com os momentos de aflição, com os momentos de crises, de dúvida e de não resposta. Acredito profundamente que, se você entender isso, você sairá disso um tiquinho assim mudado.
Espero que você absorva isso e trate isso no seu dia a dia, na sua vida, para que quando retornemos fortalecidos internamente e pronto para lidar com alguma outra nova crise que certamente terá, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.